Olá, muito boa tarde. Passo agora 13 minutos das 5. Uma excelente terça-feira para si, 8 de abril. Cá estou eu porque ao longo destes dias tenho vindo a falar sobre esta estreia fantástica. Hoje damos início ao podcast Semear Consciências aqui na Rádio Sintonia e este é um espaço de conversas profundas e inspiradoras sobre desenvolvimento pessoal, bem-estar, saúde e espiritualidade, que será conduzido pela doutora Catarina Gomes, que muitos conhecem pela sua sensibilidade, autenticidade e paixão por temas que nos fazem refletir, mas principalmente crescer. A Catarina é investigadora doutorada na UTAD. Acompanha famílias como doula pós-parto, é dançarina há mais de 30 anos e é uma eterna curiosa da vida. Traz-nos agora este novo projeto, onde irá receber convidados especiais, abrir espaço para diálogos que serão transformadores. Por isso, convido-vos a ficarem desse lado e a embarcarem connosco nesta jornada de consciência e conexão. Serão 3 os programas que estão agendados sempre à terça-feira e sempre às 5 da tarde. Portanto, hoje, dia 6 de maio e dia 3 de junho, poderá ouvir, ver, escutar, aprender e, sobretudo, ficar a pensar sobre este tema, semear consciência. Catarina, muito boa tarde. Antes de mais, é um prazer enorme tê-la na Rádio Sintonia e obrigada por nos ter escolhido a nós para que possamos todos nós aprender um bocadinho mais sobre como semear consciência. Boa tarde, obrigada pelo convite. E hoje iremos semear consciência na maternidade. O programa convida a um mergulho profundo sobre um tema que nos atravessa a todos, o nascimento. Mas não apenas o nascimento dos nossos filhos, o nosso próprio renascimento enquanto mães, pais e cuidadores. A minha convidada de hoje é uma mulher que tem dedicado a sua vida a honrar este processo sagrado. Telma Cabral é enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica, fundadora da Academia Telma Cabral em Espinho, instrutora de hipnobirthing e yoga, consultora de baby wearing e conselheira em aleitamento materno, certificada pela OMS e a Unicef. Mas, mais do que as práticas que desenvolve, a Telma é uma guardiã do parto, do pós-parto. Obrigada, Telma, bem-vinda, que alegria ter-te aqui. Muito obrigada. Obrigada eu, Catarina. Boa tarde a todos e devo dizer que estou muito, muito feliz por estar aqui, pelo teu convite, porque nós já nos conhecemos há algum tempo, não é? Porque eu também estive presente um pouco na tua gravidez, fiz parte do teu processo, fui tua professora de yoga. E por isso é muito bom estar aqui e ver-te a desenvolver este projeto também. Obrigada, Telma. Olha, e podemos se calhar pegar um bocadinho por esse acompanhamento que tens vindo a fazer às mães. Fala-nos um bocadinho sobre o teu projeto, sobre como é que isto começou, onde começou. Falo, sim, claro, é um gosto sempre falar sobre este tema, porque este meu trabalho é também uma missão. Na verdade a obstetrícia não era a área que me tinha seduzido durante o curso e depois de repente surgiu na minha vida e chegou assim com um impacto muito grande. Fui fazer a especialidade em 2005, depois ainda trabalhei cá, depois durante 2 anos, entretanto fui morar para Angola. E quando regressei em 2017 surgiu esta vontade, que eu nem sei bem explicar, de criar um espaço onde eu pudesse preparar grávidas e casais, não é? Para o seu parto e para receber os seus bebés. Só que nesse processo, nesta abertura da academia, as coisas tomaram um rumo muito diferente, porque tudo aquilo que eu tinha aprendido acerca do parto, e tu sabes, não é? E hoje em dia já muitas mulheres sabem que as práticas dos profissionais e as práticas que as mulheres desejam para o seu parto já não tem nada a ver com aquilo que nós tínhamos, não precisamos ir há muito tempo, até há 5, 6 anos atrás, não é?
E aconteceu o mesmo naquilo que eu aprendi. Portanto, eu própria tive que fazer várias formações, porque eu precisava de as fazer para entender este novo paradigma do nascer. E então na academia é mesmo isso que acontece, é um mergulhar profundo nesta experiência dos casais que me procuram, e muitos até nem sabem porque é que me procuram, mas terminam todos naquilo que eles querem, que é uma experiência de parto positiva. Nascer em amor, nascer em tranquilidade, porque o dia, isto é uma frase que eu cada vez digo mais, o dia do parto não é só um dia de parto, é o dia do nascimento também. São 2 acontecimentos. Da própria família. De tudo. Não é? Da mulher e do seu bebê. Exatamente. Depois da família, como tu dizes. Do individual de cada um deles. Mas também do bebê, não é? Não é só da mãe e do pai. E hoje em dia o meu trabalho é este. E vai a um nível não só físico, mas mental, e também a nível até da parte do corpo espiritual, porque muitas mulheres sentem isso. E eu vi que tanto o teu podcast também aborda, não é? Esta parte. Exatamente, sim. Uma parte mais profunda. Porque tudo está interligado. Portanto, a nossa parte espiritual, emocional, física, tem um impacto gigante, e tu tiveste num dos melhores momentos da minha vida, conduziste ali também a fase final da gravidez do Fausto, do meu segundo filho, que foi um parto aquático em casa, maravilhoso. Sim. Mas que eu tenho a certeza que consegui ter esse parto porque tive as pessoas certas, como tu, ao longo deste processo, que me ajudaram a ter toda a tranquilidade que eu precisava para viver esse momento. Sim, Catarina, isso é verdade. Não é por ser eu acho que qualquer pessoa que faça o trabalho como eu faço, consegue o que neste momento a mulher precisa mesmo de uma boa equipa que a ajude durante a gravidez, não só a vivenciar a gravidez de uma forma tranquila. Esta palavra repete-se muito, mas na verdade é isso. Porquê? Porque quando a mulher está tranquila, ela consegue não apenas ter uma boa saúde física, mas também uma boa saúde mental, mas também consegue algo muito importante, que é confiar. Confiar nela, na sua sabedoria de parir, porque isto é algo que está dentro de nós. E isto ainda é mais importante quando temos mulheres, por exemplo, que já passaram por experiências muito traumáticas num parto anterior, e que eu vivi isso, por isso também estou a relatar com o meu primeiro parto, que foi muito violento e que deixou marcas profundas, principalmente a esse nível. Confiar em profissionais de saúde, confiar no processo, no próprio processo natural. O processo que é teu. Exatamente. Porque o corpo da mulher foi desenhado para dar à luz. Sim, é muito importante nas mulheres que têm uma experiência anterior traumática, mais ou menos. Isso depois também é muito pessoal, não é? Acho que ninguém pode muito bem avaliar, porque cada um é que sabe, mas no fundo também é importante para as mulheres, para as mamães de primeira viagem. Porquê? Porque nós trazemos muitas vezes nós trazemos crenças que não são nossas. Essa experiência que tu viveste é uma experiência tua. Portanto, a crença que existe, o medo que existe associado, tem a ver com a experiência que tu vivenciaste. Mas há mulheres que não vivenciaram as histórias de parto e que trazem muitos medos. Sim, até por histórias familiares que foram relatadas. Filmes. E tudo isso vai impactar no dia do parto. E então é muito importante que elas, como estavas a falar do grupo que tu encontraste para te acompanhar, é muito importante que a mulher perceba que a experiência de parto não deve ser ao acaso. Nós já ouvimos muitas mulheres dizerem assim: é o que Deus quiser. Exatamente. E eu acho que entregam desresponsabilizam-se. Eu acho que nem a entregam, desresponsabilizam-se. E isso não pode acontecer, porque a maternidade não é um momento, portanto, não é só o nascer e depois tive uma boa experiência ou tive uma má experiência. Essa experiência de nascimento, essa experiência de parto, vai impactar na vida dela. Porque ela não é, exatamente, vai impactar na sua vivência, na vivência com os seus filhos, depois na vivência, naquilo que ela transmite, como a experiência que ela teve,
e vai ser a tal experiência também de terceiros que vai trazer a outras pessoas, mas também vai impactar na experiência de nascimento do bebê. Porque um dos grandes momentos de stress da nossa vida é precisamente o nosso nascimento. Exatamente. Não é? E não é só pela parte da mudança de espaço físico, porque saímos de um local maravilhoso, tranquilo, não nos falta nada, em que somos embalados permanentemente, em que as mães esforçam-se também para dar amor e tranquilidade ao bebê, e parece que há ali a transição. A transição parece que foi esquecida. E aquele bebê que tem que nascer em amor, porque é importante prepararmos o local de parto, o ambiente de parto, mas é um bebê que vai beneficiar depois no pós-parto, quando essa transição é tranquila. Bebés que mamam melhor, claro. Bebés que confiam, porque a confiança não é só nos adultos, os bebés também têm que confiar. Mas essa conexão já vem de trás. Vem de trás. Eu costumo dizer que quando me casei, que foi um dia também particularmente muito importante para mim, eu organizei o meu casamento durante 2 anos, eu pensei em cada detalhe. Sim. Portanto, é fundamental, é crucial que as mães também preparem assim o nascimento dos seus filhos, claro. Porque é um dia muito importante para ambos, para o bebê e para a mãe, e fazê-lo vai trazer imensos benefícios, porque se tivermos essa conexão com o bebê, eu recordo-me no parto do Fausto, eu tive o parto inteiro a falar com ele, a dizer que tudo ia correr bem, para ele me ajudar. Claro. E de facto eu senti essa confiança que eu própria não estava sozinha naquele processo. E não estás. Olha, Catarina, eu falo da minha experiência de parto, que foi há 33 anos atrás, eu olhando agora para trás, porque todo este processo que eu tenho feito a nível profissional ajudou-me a fazer as pazes com o meu parto. E aquilo que eu achava que tinha sido uma experiência verdadeiramente negativa e traumática, na verdade foi um parto perfeitamente normal. Eu simplesmente não tinha ferramentas para controle da dor, só. Porque até o tempo, tudo aquilo que aconteceu foi um parto de livro, quase. Foi um parto bom, pronto. Claro que o que é que aqui aconteceu? Todo aquilo que acontecia nos partos, como falei há pouco, há uns anos atrás, sempre deitada, sem o acompanhante, e sem me ter preparado, não é? E eu costumo dizer que eu senti, hoje, quando eu analiso o meu parto, eu nunca me lembro durante o meu parto de me pensar na minha bebê. Exatamente, eu vivi a mesma coisa com a minha primeira filha. Estávamos totalmente desconectadas. Completamente desconectadas. Eu sabia da responsabilidade que era ter um filho, preparei o carrinho, comprei a caminha, as roupinhas, portanto tudo o que era material estava lá, mas faltava efetivamente o mais importante. Sim. Que era essa conexão porque essa conexão vai ajudar a mãe. E não é conexão só com o bebê, é conexão consigo própria, porque há mulheres que estão desconectadas completamente. E não é só na maternidade, é na nossa vida, não é? Mas na maternidade há mulheres que estão perfeitamente desconectadas consigo. E isso vem trazer muitos problemas em relação a alterações corporais que ela vai tendo, às alterações mentais, emocionais. Portanto, ela não entende aquilo que está a acontecer. Isto vai trazer uma má saúde física e emocional. Depois, o que é que acontece? Quando ela chega ao parto, continua, como está desconectada consigo, ela não sabe o que está a acontecer ao corpo. Quando a mulher sabe o que está a acontecer ao corpo, ela sabe perfeitamente como se posicionar. Se há de estar deitada, se há de estar a caminhar, se há de estar no escuro, se há de estar na água. Confia no processo. Ela sente o que precisa. Porque eu, se estiver desconfortável nesta cadeira, e eu sei que me está a doer, por exemplo, o cóccix, o que é que eu faço? Vou-me pôr de lado, não é? Ou vou pôr uma almofadinha, vou-te pedir à Catarina arranjar uma almofadinha para eu colocar aqui. E a maior parte isto é exatamente o que acontece no parto, que é a mulher sentir o que é que o corpo precisa para ajudar o seu bebê a chegar cá fora. Exatamente. E há depois momentos também no próprio trabalho de parto que, se a mulher já foi avisada de que isso vai acontecer com naturalidade,
torna o processo todo ele mais fácil. Eu recordo-me que no trabalho parte do Fausto já me tinham avisado que havia um momento em que a mulher dá um chega para lá ao marido. Sim. Isso é normal que aconteça. E no meu, eu estava com imenso calor na piscina, estava mesmo muito calor, e eu disse, tem calor. E o meu marido, de uma forma muito carinhosa, colocou a mangueira nas minhas costas fria, com água gelada. Claro que para mim aquilo foi terrível, mas foi um momento em que todos nos rimos. Talvez se eu não tivesse esse conhecimento daquilo que estava a acontecer no processo, ia ser talvez constrangedor ter acontecido isso. E não foi um momento de leveza, de muito riso, que tornou todo o processo ainda mais engraçado. Isso é um ponto muito importante que tu falaste, que é o companheiro estar, mas saber como estar. E a mãe também saber como utilizar essa ferramenta. Exatamente. Não é? Eu não sei. Eu sei que antigamente as mulheres, eu penso nisto muitas vezes, que as mulheres tinham de facto, os homens não participavam no nascimento, não é? Tem a ver com o evoluir dos tempos. Foi assim durante muitos anos, que depois deixou até isso de acontecer. Exato. E eu lembro-me perfeitamente no meu parto, eu nem era enfermeira quando tinha 21 anos, ainda nem sequer era enfermeira, portanto, eu não sabia nada de obstetrícia. E eu lembro-me perfeitamente de dizer à parteira que, sente-se aqui um bocadinho, eu queria alguém ao meu lado. Um aconchego. E ela dizia, não podia, não é? E também não podia, e também não era uma prática corrente, as pessoas ficarem sentadas ali ao lado. E, portanto, a mulher passou para uma parte muito, muito mecanizada do parto a todos os níveis. E até isto do marido, do companheiro não estar. Claro que, eu gostava de esclarecer aqui, quando tu falas estava na piscina, muitas mulheres podem sentir aqui ao mesmo tempo, então isto já não é para mim. Exatamente. Então o sucesso do parto já não é para mim, porque eu não tenho piscina, ou eu não estive em casa. E eu acho que é importante trazermos esta parte do parto. O parto pode ter várias camadas e vários cenários. E vários cenários. Mas o que eu gostava de deixar aqui do teu parto ser domiciliário, o seguinte, que as mulheres deviam perceber isto, que o parto domiciliário não é um parto irresponsável, porque normalmente quem faz um parto domiciliário encontra uma equipa de parteiras que faça este serviço, que está lá a acompanhar. Porque para o fazeres há uma série de critérios muito rigorosos, claro, que a equipa só aceitará fazer esse parto se tu estiveres dentro desses parâmetros. Portanto, logo aí, à partida, é um rigor logo no fator de seleção. Mas também, porque para tu te sentires confiante enquanto mãe, para teres em casa, principalmente em Portugal, tu vais em busca de muita informação. Sem dúvida nenhuma. Muita informação e tu sabes disso. Sem dúvida nenhuma, sim. Agora, o que eu gostava de deixar aqui, porque a má informação leva as pessoas a acharem que o parto em casa, mesmo com as parteiras, será sempre de risco. O que eu gostava que as pessoas entendessem é que, primeiro, a mulher tem o direito de escolher o seu local de parto. E esse local de parto pode passar também por ser no seu domicílio. O que ela não escolheu foi não ser acompanhada por profissionais. Okay? E quando a mulher, eu acho que também muito na altura em que tu tiveste o teu filho, o que é que acontecia? As mulheres que têm esta consciência verdadeira do que é ter um bebê, em harmonia, em amor, em tranquilidade, elas precisam de um ambiente que ajude a que isto se concretize. E, na verdade, a mulher tem que se sentir segura, num local com intimidade. E, enquanto que agora já é possível termos isto nos hospitais, que não foi há muito tempo que o teu filho nasceu, mas a verdade é que houve mudou muito. Sim. Então, E para bem. Portanto, neste momento, o que é que acontece? A mulher, num local, num hospital, numa maternidade, já consegue ter o quê? O seu companheiro, já consegue criar um ambiente com pouca luz, com água, porque até o uso da aromaterapia, música, portanto ela consegue quase que fazer de conta que está em casa. E isto é importante que a mulher perceba que ela precisa disso para o seu corpo entender que não está em perigo. Exatamente. E que pode
O bebê pode nascer... É um reflexo animal. Claro que é. Exatamente, claro porque nenhum animal também vai parir em perigo. Face a uma presa, por exemplo. Exatamente. Então vai procurar um lugar mais recatado para o fazer. Sempre. Havia uma parteira que dizia algo maravilhoso que vou gostar de partilhar aqui, que nós de facto, até mesmo para fazer amor, não vamos fazer no meio da rua, nós procuramos um lugar íntimo, e é isso também que se pretende no parto. Sim. Que seja um lugar de acolhimento, um lugar de intimidade. Claro. Repara, essa comparação eu faço e também ensino aos meus casais. E porquê? São 2 momentos da nossa vida, como tu mesmo dizes, que nós necessitamos de intimidade. E na verdade também é hormonal. Assim como o parto é hormonal, nós precisamos das hormonas do parto para que ele aconteça. Fazer amor também é hormonal, porque a libido trabalha com a parte hormonal. E é isso que os casais fazem. Portanto, eles procuram lugares mais íntimos. Muitas vezes pomos uma musiquinha romântica. Para que é que isto... Uma luz mais amarela. Tudo isto acontece no sentido de aumentar a nossa atenção para aquilo que está a acontecer. Sim. E mesmo em termos hormonais, como também estavas a falar, a ocitocina, por exemplo, é promovida precisamente por este ambiente. O facto de às vezes podermos estar rodeado dos nossos filhos também vai ajudar a promover essa ocitocina. Portanto, é criar de facto aqui o ambiente para que seja um ambiente prazeroso. Sem dúvida. Para aquela família. Sim. Em relação aos filhos, quando a mamã vai ter o 2º ou 3º filho, e quando vai ao hospital, no teu caso que tiveste em casa, acontece isso que é muito bonito, que é os filhos poderem estar presentes. A minha não esteve. Pronto. Esteve até uma fase final. Mas estava em casa? Estava em casa. E depois foi dormir a sesta. Com medo que o teu outro filho estivesse a choramingar ou a chamar por ti, porque isto importa. Claro, e eu trabalho muito isto com os casais, que é o que é que vamos fazer naquele dia com o outro bebê. Vamos programar, porque a mãe e o pai, quando chegam para ter o seu bebê, não podem estar preocupados com o outro bebê. Então também é uma programação que deve ser feita. Mas também é curioso, Catarina, que nem sempre só é o filho. Os próprios animais de estimação, por exemplo. As mamãs e os papás muitas vezes precisam também de estar no seu ambiente, porque podem ter o seu cão e o seu gato, porque hoje em dia nós humanizamos os nossos animais de estimação, quer seja bom ou quer seja mau, ele faz parte do nosso dia-a-dia. Claro. E tudo isso está... A mãe da grávida também pode estar presente. E eu aproveito para te dizer que nessa fase inicial do parto fez toda a diferença ter a minha filha ali ao meu lado. Decorreu de uma forma muito mais acelerada o trabalho de parto, precisamente por essa libertação da ocitocina. Sem dúvida. Que promoveu de facto a estar relaxada, a estar no meu ambiente conectada. Depois ela foi dormir uma sesta e pronto, e de facto... E tudo tornou-se natural. Muito natural. Muito natural. Isso é natural. E quanto mais nós tornarmos natural aquela experiência, aquele dia, tudo corre de uma forma muito mais positiva. E o que é isto? O que é que todas as mulheres desejam? Se nós perguntarmos uma a uma, como é que desejas que seja o teu parto? Rapidinho. Sem dor. Não é? Porque isto é uma crença. Esse é um parâmetro que eu gostava muito de discutir contigo, acerca da dor. Como é que tu preparas os teus casais? Porque a dor é algo inevitável no parto, mas pode ser vivido de forma totalmente distinta. Sim. E de que forma é que tu lidas com isso e também passas para os teus papás? Olha, a dor é como eu estava a dizer, sem dúvida, quando eu pergunto assim, então... O que é que significa o parto ou a palavra contração? Sai sempre isto, que é dor. É sempre o medo da mãe. Em primeiro lugar, é importante perceber que a dor também é a nossa amiga. A dor avisa-nos que algo não está bem. Exato. E procurar ajuda. Eu costumo fazer uma analogia com o corte. Se nos cortamos no braço e o corte é só superficial, não temos dor, dizemos pronto, está tudo bem.
Quando sentimos essa dor, sabemos que de facto é profundo e temos de nos dirigir ao hospital, até mesmo tratar. dali, não é? Exatamente, porque aí já estamos em perigo precisamente por essa dor. E no parto também essa gestão é importante. Então, no parto, o parto por si só tem sempre dor, porque há um músculo que contrai, há um bebê que está a passar por estruturas que são ósseas, articulares, musculares, portanto, existe ali algum nível de dor, mas na verdade quando vamos fazer uma tatuagem também temos um nível de dor, quando corremos também há um nível de dor, portanto, por vezes existe nível de dor quando usamos algumas estruturas, e na verdade temos um bebê a passar pelo canal de parto. Essa dor também, ela pode ser aumentada com a posição do bebê, o tamanho do bebê, a posição da mãe, existem inúmeros fatores, e o medo da mãe, estas crenças, etc. O que nós precisamos de fazer é entender que a dor pode ser nossa amiga e o que é que eu vou fazer para reduzir a minha dor. Por exemplo, a posição da mãe durante o trabalho de parto. Porque se um bebê está a ser empurrado, e é muito importante também fazermos esta descrição da contração, não como sendo algo que está a fazer mal ao meu corpo, a fazer-me sentir mal, mas não, a contração, pelo contrário. Se não houver contração, eu não consigo que o meu bebê chegue cá fora. A contração é uma onda, porque o poder das palavras é muito importante. E nós temos que reprogramar todas estas palavras que as mamãs usam, todos estes pensamentos. E, na verdade, nisto é assim, é uma onda que é criada pelo meu útero, que suavemente vai empurrando o meu bebezinho até chegar cá fora. É um processo também que leva algum tempo. E tudo isso também tem um propósito. Não é? Tudo isto, a vivência de um trabalho, por isso é que é trabalho de parto, também dá trabalho. A importância das palavras, como estavas a falar, é a primeira ferramenta. Faz muita diferença, não só a forma como o próprio casal também está a verbalizar durante o trabalho de parto e a interagir, mas também a equipa que acompanha. Faz muita diferença ter alguém ao teu lado que te empodera, que te dá uma palavra de conforto, isso faz muita diferença. Ao invés de alguém que, na hora em que tu precisas de acolhimento, tu recebes uma palavra fria ou mais agressiva. Quem acompanha grávidas não pode ter esse tipo de postura de forma nenhuma. Eu costumo dizer que a grávida e o casal grávido são um ser muito especial, porque o cérebro da grávida está muito diferente do normal. O cérebro emocional está muito mais ativo e tudo aquilo que lhe chega é absorvido como uma esponja, tanto para o bom como para o mau. Então, quem trabalha, todas as pessoas deviam ter esta noção. Aliás, todas as pessoas deviam ter cuidado com a forma como falam umas para as outras, porque nós podemos destruir uma pessoa com uma simples palavra. Então eu costumo dizer, nós devemos ao fim do dia ter acrescentado algo na vida dos outros em vez de retirar. Exatamente. E mais, quando a gente é tão profundo isso, eu acho que devias quase repetir, porque é bom quem nos está a ouvir que absorva isto, porque é mesmo profundo. Hoje mais do que nunca temos que nos lembrar disto. Sim. Devia ser uma responsabilidade de cada um de nós cuidar da forma como falamos para os outros. Como eu acabei de dizer, nós podemos destruir alguém com uma simples palavra, um simples comentário que toda a vida fica ali a marcar. Assim como fazemos crescer a outra pessoa quando dizemos um comentário positivo. E às vezes, eu até digo isto em brincadeira, quando nós não temos nada de bom para dizer, não dizemos nada. É a melhor solução. Mas vamos estar calados. Claro. E na grávida isto tem um impacto brutal. É verdade. E os profissionais de saúde têm vindo, nestas mudanças que têm havido, os profissionais de saúde também têm vindo a aprender a mudar o seu discurso para com as mamãs. Porque era muito fácil, havia uma facilidade, uma leviandade na forma como se falava com uma grávida do género, eu vou dizer aqui não tem nada de mal, mas eram frases muito comuns, que era para parir não gritaste, para fazer não gritaste, e isto para mim não foi assim tanto não foi há muito tempo, isso. Mas isto é muito imaturo da pessoa, é uma pessoa que não cresceu ainda a nível nenhum, que tem esta, não pensa o quanto isto
pode destruir. E eu fui fruto de alguns comentários que tiveram impacto muito negativo no meu insucesso de amamentar, por exemplo. Claro. Mas até mesmo com a epidural existe também uma série de frases de pressão àquela mãe que também eu sei que são feitas de uma forma menos positiva. Sim, é assim, Catarina, eu relativamente à epidural, eu sei que tu fizeste um parto sem epidural, como a minha filha também teve. E um parto com epidural. Pronto, e um parto com epidural. E eu acredito que as mulheres, é bom terem todas as opções. Exatamente, okay? Sem dúvida. É o que é, as pessoas têm essas opções e gerir a sua dor. Devidamente informada, exatamente. Mas ainda voltando à parte das palavras, todos nós devíamos ter esse cuidado com o falar, mas portanto, o companheiro, como tu disseste, saber falar com a grávida, os profissionais de saúde também, mas a grávida também saber como falar consigo mesma, porque nós muitas vezes dizemos que a outra pessoa não sabe falar, ou que não usa as palavras corretas, que o profissional de saúde não usa, que o companheiro não usa, mas às vezes é a própria grávida que faz a sabotagem. É verdade. Sim. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu estou gorda, eu estou feia, eu estou sei lá. E o terceiro trimestre é particularmente mais permeável a essas questões, não é? As dúvidas, os medos, parece que tomam uma outra dimensão. Porque está a chegar ao momento. Exatamente. Eu até aqui andei um bocadinho a pensar noutras coisas, mas ele está a chegar. Exatamente. E aí, pronto, aí voltando, nós temos andado assim, há muito para falar disto, Catarina. Nós as duas estamos a tentar levar aqui uma linha, um fio condutor, e eu sei que às vezes não é fácil. Mas as mulheres devem ser exigentes com os cuidados no dia do parto, na gravidez também. Devem querer sempre o melhor para si, para os seus bebés. Mas também têm que elas aprender também a querer elas a serem o melhor para elas e para os seus bebés também. E agora perdi aqui um bocadinho, não é perdi, eu não sei se tu queres falar de outra coisa, porque havia aqui um aspecto fundamental que eu acho que devíamos também trazer à nossa conversa, que é o hypnobirthing. Que um bocadinho relacionado com tudo isto que estávamos a falar, dos medos, destas às vezes crenças que temos, o hypnobirthing pode ser de facto transformador. E tu facilitas de facto essa prática às famílias que acompanhas. Eu queria que, para quem nos está a ouvir e que nunca ouviu falar deste conceito de hypnobirthing, que explicasses de uma forma muito simples, até prática, sobre o mesmo. E é muito fácil. O hypnobirthing é uma técnica de preparação para o parto que trabalha o corpo, a mente da mulher, usando, não hipnose, como o nome sugere, mas respiração, relaxamento, visualizações. Portanto, ela vem fazer o quê? Este método vem desconstruir os medos, perceber que medos são estes que a mulher tem em relação ao parto, vem ajudá-la a ultrapassar estes medos e vem dar-lhe ferramentas para que ela consiga estar tranquila durante o parto. E quando a mulher está tranquila durante o parto, ela consegue conquistar todo o resto. Ela consegue produzir hormonas, ela consegue manter o útero sem estar cansado, porque o útero tem que estar sempre, portanto, com uma boa energia, ela consegue controlar a dor e ela consegue ter uma experiência fantástica. E queria só acrescentar, só mais acrescentar. E o yoga também. Por isso é que eu trabalho com a ciência, o hypnobirthing e o yoga. Porquê? O hypnobirthing trabalha a mente. O yoga trabalha a mente e o corpo. Ia falar precisamente disso. Como se conjugam estas duas dinâmicas? É sim. Porque o yoga também trabalha a mente, porque o corpo faz aquilo que a mente acredita. Ponto. A mente comanda. Mas através do yoga nós conseguimos comandar a mente, através da parte física, porque a mente o que é? É o nosso conjunto de crenças e de
tudo aquilo que nós fomos construindo e que acreditamos, e essa mente, muitas vezes nós temos que mudar o rumo dela, nós temos que eliminar essas crenças que não estão bem. É verdade, e senão não conseguimos chegar lá. Uma mulher que tem medo do parto, seja qual for o medo, os medos são diversos, mas se ela não conseguir ultrapassar esse medo e criar ferramentas, porque às vezes no dia do parto ele pode surgir. E aí é que está a beleza da minha preparação, que eu tenho vindo a notar, que é, a mamã pode até, por qualquer motivo não esperado, fazer ali dar aquele salto. Ele acaba por surgir, mas ela tem ali ferramentas que consegue pôr em prática. Então vamos lá outra vez pôr este medo lá para trás. Isto não é necessário, isto não existe. Eu estou no poder, eu estou no comando, eu sou capaz, o bebê é capaz e o meu corpo sabe, não é? O meu corpo sabe. Telma, eu estou a adorar esta nossa conversa, também, mas vou-te só fazer assim uma última questão, que gostaria que fosses o mais sintética possível, numa frase, dizer aqui a todas as mamãs e futuras mamãs que nos ouvem, que mensagem é que lhes poderias deixar? Responsabilizem-se pelo vosso parto. É muito parecido quando nós andamos a preparar aquelas férias fantásticas, muito caras, em que a gente vai lá só uma vez. Nós não vamos ao acaso, nós andamos a ver as reviews dos hotéis, dos restaurantes. Para quê? Para garantir que aquela experiência seja a melhor possível, para não virmos contar a história triste de que o restaurante não prestava, o hotel não prestava. Porquê é que não fazemos isso com o parto, que é uma das experiências mais fantásticas da nossa vida? Sem dúvida, é um dia tão importante. É verdade. Mas há mulheres que se contentam até com a historinha de não ser capaz de amamentar. Em vez de pensarem, não, eu tive uma má experiência e agora quero ter uma experiência positiva. Não, outra vez não correu bem, pronto. Aceitam. Nós devemos aceitar. Obrigada, Telma. Obrigada. Foi mesmo um verdadeiro privilégio ter-te aqui. Obrigada. Hoje esta conversa foi uma viagem profunda ao coração da maternidade, trazendo consciência para temas que precisam de ser falados com mais verdade, empatia, com amor. E para quem nos está a ouvir, eu espero que esta conversa tenha plantado sementes de reflexão e inspiração. O nascimento é um portal sagrado e cada mulher merece atravessá-lo com respeito, com confiança e apoio. Este foi o primeiro programa de Semear Consciência, um espaço de partilha e reflexão que acontece mensalmente aqui na Rádio Sintonia. Se esta conversa ressoou em ti, partilha, comenta e acompanha os próximos programas em radiosintonia.pt e no Facebook da Rádio Sintonia. Obrigada por estares desse lado a semear consciência dentro e fora de ti. Até breve.